sentido no coração o desejo de compartilhar algumas verdades que a Bíblia nos traz acerca do que acontece até que o Senhor venha. E o Senhor, Ele está às portas. Quanto tempo tem? Não sei quanto tempo tem. O fato é que tudo vai mudando rapidamente onde nós estamos. O fato é que a vida vai mudando de uma maneira clara. Quem conhece a Jesus, quem conhece a Bíblia, sabe que isso está acontecendo. Tem pessoas que não conhecem a Bíblia, não conhecem a Jesus, percebem que tudo vai mudando rapidamente ao nosso redor. O mundo não é mais o mundo como nós conhecíamos alguns meses atrás. Muitas destas coisas estão absolutamente alinhadas com aquilo que a palavra de Deus nos diz acerca dos últimos dias, mas quem quiser marcar qualquer data está errado. A palavra de Deus não nos autoriza a fazer assim. Nós não temos que mudar a nossa vida, todo mundo vender tudo que tem, colocar roupas brancas e subir para um monte. Não é isso, é para continuar vivendo a nossa vida, é para continuar trabalhando como trabalhamos, é para continuar vivendo em família como vivemos, é para continuar com sonhos e projetos de estudar, de casar, de ter filhos. Tem bebês nascendo aqui na igreja, louvado seja o nome do Senhor. A vida diária continua normal ainda, apesar de percebermos que a vida diária não é mais como era, apesar que estamos aí esperando todas as normas e leis e decretos que os governantes ao redor do planeta vão estabelecer. Nossa vida com o Senhor não muda, o Senhor reina. A nossa vida espiritual não muda, porque o Senhor nos dá paz interior, o Senhor cuida de nós. Sabemos que se o mundo for caminhando para um beco sem saída, este beco sem saída não é para aqueles que creem, porque o Senhor já disse o que aconteceria, o Senhor nos avisou de antemão, louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor tem provisão, resgate, suprimento, cuidado e salvação eterna para todos aqueles que nele creem. Mas é inegável que a palavra de Deus nos diz que os demônios, que as trevas têm o direito de agir até que o Senhor venha. Então, até que o Senhor venha, as trevas têm o direito de agir e de se manifestar. E na verdade não apenas têm o direito de agir e de se manifestar, como gradualmente vão adquirindo mais autoridade passageira neste planeta sobre a vida daqueles que rejeitam a Jesus, mas também sobre o sistema do mundo onde nós vivemos. O sistema das trevas, ele continua agindo e vai acelerando a sua intensidade, porque vai chegar um momento em que o Espírito Santo de Deus vai retirar daqui aquilo que impede a plena manifestação do sistema do anticristo, a plena manifestação do poder de Satanás neste planeta. E quando isso acontecer definitivamente, será a hora mais densa e negra da história deste planeta e da humanidade. Um tempo que Jesus deixou claro em Mateus 24, um tempo de dificuldade como nunca antes houve, nem nunca jamais haverá. Mas como eu tenho compartilhado em algumas mídias, em alguns lugares onde eu compartilho algo, o Senhor deixa claro que isso vem num crescendo. A palavra de Deus mostra isso. João revelou na sua primeira carta de que o espírito do anticristo já estava no mundo naqueles dias. O espírito do anticristo, não o anticristo efetivamente manifesto. E aí então há um tempo em que hoje nós ainda estamos guardados pelo Senhor, mas já percebemos as trevas se movendo, e vai chegar um momento em que isso vai dar um salto e vai haver uma grande transformação. Mas por que eu posso dizer que isso pode acontecer até que o Senhor venha? Eles podem agir assim e depois não mais? Eu não vou falar aqui de doutrina de arrebatamento. Eu sei que muitos ministérios creem de maneiras distintas. O fato é que haverá, o fato é que o Senhor vai levar os seus, mas é inegável que o fato do juízo e que uma transição vai acontecer. E isso é sabido inclusive pelos demônios. Eu vou convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Eu vou ler o versículo 28 e 29, e esse é o texto de fundamento. Foi a partir desse texto que o Senhor abriu o meu entendimento, e eu vou enfileirar vários outros textos hoje. Então hoje é um dia que talvez, se você quiser, não fica preocupado em casa de correr para abrir os textos todos. Está gravado, vai ficar aí no nosso canal. Você pode a qualquer momento voltar e pausar para conferir as referências. Eu vou pedir para você realmente acompanhar este raciocínio, acompanhar esses textos. Eu oro mesmo para que o Espírito Santo abra o seu entendimento, revele a palavra dele, não a minha palavra, no seu coração, na sua mente, para que você experimente uma grande libertação espiritual neste dia, neste momento, acerca do engano e das sutilezas que vêm sendo construídas ao longo dos anos na história da humanidade e na sociedade como vivemos e conhecemos. Esse texto ele é um texto muito poderoso, porque ele mostra o poder do nome de Jesus, o poder e a autoridade que ele exerceu aqui na terra e que ele transferiu para a sua igreja.
Então o versículo 28 de Mateus 8 nos diz o seguinte: tendo Jesus chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eu não sei se você já viu uma pessoa endemoniada, é uma coisa muito triste, e é uma coisa assustadora e aterradora para quem não sabe o que fazer. As pessoas estavam com medo, mas o Senhor Jesus, diante deles, eles diante do Senhor Jesus, no versículo 29, eles dizem: e eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? A esta frase: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então eles sabiam que havia um tempo em que eles serão atormentados, eles sabem disso, eles sabem que há um tempo, há um momento em que a autoridade deles vai acabar. E o Senhor Jesus então manifesta naquele momento, quando eles o reconheceram, eles ficaram preocupados de: que é isso? O Senhor está aqui antes da hora, porque eles sabiam a hora, sabiam o tempo que eles têm. Esse mesmo tempo, essa mesma experiência está relatada em Lucas 8, 30 a 31, e aí eles se apresentaram como legião, e eles disseram para o Senhor pediram que não os mandasse para o abismo, pediram para entrar numa manada de porcos. E interessante que o Senhor atendeu o pedido deles. Por que você acha que o Senhor Jesus atendeu o pedido? Porque Ele teve misericórdia dos demônios? Não, porque era verdade que naquele tempo ainda não era o tempo, eles tinham o direito de estarem agindo no mundo. Então, embora tenham sido expulsos daqueles homens, eles tinham o direito de ficar no planeta e de buscar outra pessoa que os invocasse, que os atraísse, que os recebesse. Então, o mundo espiritual das trevas sabe que tem um tempo, há um prazo em que eles podem agir, há um prazo que eles têm autoridade para se mover neste lugar, autorização dada pelo Senhor. Há um texto muito tremendo em Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, em que está havendo já uma festa no céu por tudo que está acontecendo, e aí o João nos diz: por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então Satanás sabe o tempo mais ou menos, ele não sabe quando começam os últimos dias dele, porque esta é uma data do Senhor, mas ele sabe que tem uma data, tem um fato, tem um evento espiritual, que quando acontecer, ele sabe que agora o seu tempo está encurtado, ele sabe que agora ele tem pouco tempo para fazer o que tenha para tentar fazer, o seu plano, a sua estratégia, o seu sistema. Então veja, há um tempo e o limite desse tempo é até que o Senhor venha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa é uma data definitiva. Quando o Senhor vem na minha vida e na sua vida, as obras das trevas têm que parar, mesmo enquanto Ele não vem. Nós temos vitória sobre demônios, temos vitória sobre o mundo espiritual, até que Jesus venha em nós. Quando Ele está em nós, quando recebemos o Senhor, o poder dEle em nós nos dá vitória sobre as trevas, nos dá vitória sobre o sistema do maligno. Temos autoridade porque Jesus veio. Então eu estou falando de dois tempos. Um tempo é o tempo na sua vida. Se Jesus já veio, você não precisa mais sofrer com opressões, nem com prisões espirituais. Se Jesus não veio na sua vida, é importante que Ele venha para que você comece a experimentar tudo isso. Mas para o planeta, os demônios têm o direito de agir. Não apenas têm o direito de agir, como estão trabalhando, como nunca no tempo em que vivemos. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo nos revela algo assim. Antes de ir para Paulo, deixa até eu voltar aqui. Jesus, em Mateus 16, versículo 18b, é o fim do versículo, ele diz o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então entenda, nós como igreja, nós não temos limite do inferno, de áreas, de sistemas, de movimentos espirituais que nós não possamos fazer, mesmo nos países onde a igreja é subterrânea, é clandestina e onde não pode agir, mesmo ali o Senhor age através da igreja, e mesmo naquele lugar as portas do inferno não podem agir, não podem paralisar, não podem impedir. E nós avançamos nesses territórios pela fé, pelo poder do nome de Jesus, porque a palavra de Deus nos declara tudo isso.
Então, o que nós sabemos e cremos pela palavra, nós temos autoridade de exercer, mesmo em lugares onde a igreja aparentemente não pode estar estabelecida, ou pelo menos não oficialmente. E aí sim, o inferno não pode impor limites para nós, e esta é uma luta exterior e visível. Então a luta exterior e visível, que é o efeito do evangelho na vida de alguém oprimido, na vida de alguém que não é salvo, na casa de alguém que está lutando por pressões e opressões espirituais, nisso que é visível nós podemos agir e podemos fazer, e isso é fácil, entre muitas aspas, mas isso é claro, porque nós temos essa revelação, faz parte do nosso ensino e da nossa prática de fé. Mas o que eu quero falar hoje é sobre a luta interior e a luta invisível, porque a luta interior e a luta invisível é aquela onde Satanás tem gasto a maior parte do seu tempo nos últimos anos, que é trabalhar na mente, no pensamento das pessoas, na cultura das nações, na forma de pensar, na forma de decidir, na forma de acreditar em coisas que são contrárias à palavra de Deus, mas porque passam a fazer parte do inconsciente coletivo. Muitos de nós aceitamos coisas como verdades, embora não sejam, aceitamos coisas que são verdadeiras misturadas com mentiras, por serem fatos supostamente cheios de sabedoria humana que permeiam esse entendimento, esse conhecimento, mas porque são contrários à palavra de Deus, nós nem sempre nos posicionamos, pelo menos na nossa posição de alma, de entendimento e de tomada de decisão de falar isso está errado, porque é contrário à palavra de Deus. E essa luta, ela é muito sutil, essa luta ela é muito difícil de nós identificarmos, porque a única maneira de identificarmos é pelo poder do Espírito Santo em nós, mas pelo conhecimento da palavra de Deus que nós possamos ter. Sem conhecimento da palavra de Deus, nós temos dificuldade de identificar, porque algumas dessas informações, elas são avassaladoramente despejadas em todas as nações, como algo verdadeiro, como algo que tem seguido, que tem que ser seguido e obedecido, porque é a verdade, porque tem um monte de gente que estudou e é verdade. E porque tem muitas coisas que um monte de gente estudou e descobriu, é claro que existem verdades. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para muitas coisas que, embora pareçam, não são, porque vêm misturadas com a mentira. Paulo denuncia isso com muita clareza. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 a 10, Paulo diz o seguinte: nos dias de Paulo, 2000 anos atrás, Paulo disse o seguinte: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Até quando isso pode acontecer? Até que Jesus venha. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então veja, há um sistema estabelecido já desde os dias de Paulo. Paulo chama de o mistério da iniquidade que já estava operando. Este mistério da iniquidade vai revelar, vai produzir o iníquo. O iníquo, segundo a Bíblia, é um dos nomes que a palavra de Deus dá para o anticristo. Então esse sistema, ele está trabalhando desde os dias de Paulo, até que ele produza e emerja o anticristo, um líder global e mundial. E eu fico até muito preocupado, porque hoje a gente percebe que a maioria das pessoas tem o entendimento de que haverá um anticristo. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus até brincam com isso, ou sabem que isso vai acontecer, e muitas coisas que vão acontecendo na nossa vida diária, parece que todo mundo está sabendo o que está acontecendo. E eu vou dizer como essas pessoas rejeitam a palavra de Deus e não conhecem o Espírito Santo, o que elas vão identificar como anticristo provavelmente será um grande engano, um grande engodo. Eu não teria dúvidas de se for criado um falso anticristo, para que o verdadeiro anticristo se levante e destrua o falso. Não sei, eu sei que não é possível que todos eles entendam o anticristo segundo a palavra, porque não tem revelação pelo poder do Espírito Santo de Deus. É só o Espírito Santo de Deus que revela a palavra. Mas o fato é que quando ele emergir, ele vai emergir com
sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem. É por isso que eu digo que mesmo que ele apareça, o próprio anticristo, quem não conhece a palavra, vai achar normal e não vai identificar o anticristo enquanto anticristo, porque não conhece, porque não acolheu o amor da verdade, que é Jesus Cristo. Agora veja que então há 2000 anos no mínimo, Satanás está trabalhando a mente das pessoas, o inconsciente coletivo, toda a forma e toda a estrutura de padrões de pensamento das nações, preparando a revelação do iníquo com confusão, com mentira, com sutilezas. Isso é muito... Paulo trabalha isso ainda de uma maneira mais densa, eu já vou chegar lá, mas eu quero então voltar para Efésios com vocês, capítulo 6, 11 e 12, porque tudo isso que está acontecendo, e aí muitos crentes muitas vezes percebem movimentos acontecendo ao redor do mundo, percebem pessoas em posições de autoridade, fazendo coisas, tomando decisões, e então muitos crentes começam a cair no engano de se levantar contra pessoas. Eu vejo crentes ofendendo pessoas, eu vejo crentes desejando a morte de pessoas, o que é uma loucura de pensar, porque muitas vezes os crentes eles entram nesse jogo errado de discutir o que não é para discutir, e de focar no que não é para focar, porque Paulo nos revela em Efésios 6, capítulo 11, que nós temos então que nos revestir de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então veja que a questão não são as pessoas, a questão não são os governantes, os legisladores, eles não são o nosso problema, eles não são o nosso adversário, nós precisamos orar por eles, para que eles se convertam. A igreja de Jesus tem que orar, para que desses algum que possa ainda, venha ao encontro de Jesus Cristo. O nosso problema não é o sistema humano, o nosso problema também não é o sistema espiritual, mas se nós não identificamos o sistema espiritual, passa a ser o nosso problema. Você está entendendo a diferença? Se nós permitimos que o sistema espiritual, que age através de pessoas, nos faça perder a calma contra pessoas, nos tire o amor que temos que ter pelas pessoas, nós estamos tão confundidos e tão em trevas quanto eles, porque não estamos identificando a luta real. A nossa luta não é contra pessoas, o nosso problema não são pessoas, o nosso problema é quando nós não entendemos quem somos em Jesus Cristo e não identificamos que isso vai acontecer, porque o Senhor disse que vai acontecer. Principados e potestades estão agindo, estão influenciando padrões de pensamento. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é tomarmos posição espiritual. Eu não creio que nós podemos repreender e expulsar um principado de ser principado. Eu creio que os principados vão ser julgados pelo Senhor no juízo, junto com os governantes de plantão na época, mas isso não é conversa para agora. O fato é que a influência deles nós não podemos receber. A influência, a formatação mental, nós não podemos. A alteração de comportamento, a ira, o descontrole, não pode fazer parte daqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia toda nos chama para orar por todas as autoridades, e nós vamos orar por todas elas enquanto estivermos aqui, e nós temos poder de abençoá-las e de abençoar esse planeta, para que enquanto estivermos por aqui, a bênção do Senhor seja derramada através da nossa oração. Nós não somos chamados para amaldiçoar, somos chamados para abençoar em nome de Jesus. Da mesma boca não pode sair bênção e maldição, meu querido e minha querida. Não importa a sua posição política ou ideológica, se você é de Jesus, você é do reino, e o reino de Deus é mais alto do que a ideologia, é mais alto que o sistema de governo. Você está numa outra dimensão, e esta outra dimensão vai te capacitar para ser um ótimo cidadão. A nossa questão é quando nos proíbem de pregar o evangelho, que aqui no Brasil não é o caso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas veja, Jesus ele faz uma denúncia muito clara acerca de Satanás. João 8, 44 e 45, o Evangelho de João, capítulo 8, versículos 44 e 45, nós vemos Jesus falando com religiosos da época. E é tremendo, porque muitas pessoas falam que Jesus ele era bonzinho, e que Jesus ele era fofinho,
e que Jesus, ele jamais iria falar de uma maneira ríspida com alguém. E eu quero que você entenda que Jesus, ele era bom, Jesus justo, Jesus poderoso, Jesus forte. Jesus enfrentou as trevas e venceu as trevas na cruz do Calvário, no que parecia uma grande derrota, foi a maior vitória da história do universo. Jesus venceu a morte, o inferno, Satanás, os pecados, dores, enfermidades, maldições. Jesus venceu todas as coisas, mas Jesus, quando tinha que confrontar o pecado, ele confrontava o pecado. Ele morreu pelo pecado, morreu pelos pecadores que aceitam, recebem o seu sacrifício, mas aqueles que confrontavam a sua palavra, Jesus falava com firmeza e com clareza. Ele falou desta maneira com esses líderes religiosos, falando com todo amor o que? Vós sois do diabo. Jesus chamou aqueles homens de filhos do diabo, e que é o pai, vosso pai, e vocês querem lhe satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí Jesus diz: mas porque digo a verdade, não me credes. Então veja que no tempo em que nós vivemos, mesmo quando muitas vezes nós pregamos a verdade para os nossos queridos ao redor, muitas vezes os nossos queridos não aceitam a verdade, não creem na verdade, porque o que nós falamos muitas vezes é absolutamente contrário àquilo que é o pensamento dominante na cultura em que nós estamos. Então quando falamos a palavra de Deus, parece que nós falamos uma coisa absurda, e então não gera experiência de crer nessa palavra. Essa palavra só vai ser crida por aqueles que abrirem o coração para receber a palavra, quando o Espírito Santo vem e revela a palavra, e convence do pecado, justiça e juízo. Mas para muitos, quando nós pregamos, eles rejeitam e preferem crer na mentira e não na verdade. Muitos perguntam: o que é a verdade afinal? Já me falaram: Haroldo, você tem a sua verdade, eu tenho a minha. E é verdade, a minha verdade ela é tão imperfeita quanto a sua, e eu não estou falando da minha verdade, mas eu estou falando da verdade da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor Deus, Ele é a própria verdade, porque nele não há trevas alguma, é impossível que Ele minta. Mas é claro que esta é uma questão de fé. Mas então eu não quero falar da minha verdade, mas eu quero falar da verdade da palavra de Deus, e cada um decide o que faz com a palavra de Deus, não com aquilo que cada um de nós fala, mas nós decidimos e nos posicionamos diante de Deus, quando acolhemos a sua palavra ou rejeitamos a sua palavra. O que Jesus disse com clareza é que Satanás jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. O fato de Satanás não se firmar na verdade é que há o grande terreno pantanoso da sua vida. Sabe por quê? Porque o diabo às vezes fala a verdade. E ele fala a verdade para embrulhar uma mentira. Se você depois gastar um tempo aí, você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 4, e você vê a tentação de Jesus, você vai ver que o diabo veio tentar Jesus no final dos seus 40 dias de jejum, e Satanás literalmente abriu a Bíblia e pegou um versículo fora de contexto e leu a Bíblia para Jesus, para tentar Jesus. É por isso que tem tanta gente evangélica atrapalhada, porque não conhece profundamente a palavra, porque não conhece Jesus, porque não recebe a revelação do Espírito Santo. Tem muito versículo fora de contexto sendo usado, mas não é isso que eu quero falar hoje. Então, se ele mistura a verdade com a mentira, é mais difícil identificar o que ele está falando para quem não conhece a verdade. Nós só podemos identificar a mentira com a verdade porque Jesus é a própria verdade, a própria palavra de Deus. Ele facilmente identificou e denunciou o que Satanás estava fazendo, venceu Satanás naquele momento da tentação e se estabeleceu com autoridade sobre tudo e sobre todos para cumprir o seu propósito. E aí Paulo, em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, ele nos esclarece um pouco a mais o que nós temos que entender. 2 Coríntios capítulo 10 de Coríntios, versículos 4 e 5, Paulo fala: porque as armas da nossa milícia não são carnais, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra as pessoas não são o problema daqueles que servem a Jesus, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas
e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Paulo fala de sofismas. Eu fui pegar uma definição no dicionário do que é um sofisma. E um sofisma é um argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Então, quem inventou sofismas não são os seres humanos, porque se você for estudar cultura, você vai encontrar sobre sofismas, mas os sofismas vêm do inferno, porque eles têm esse aspecto de deliberadamente enganoso, e é isso que Paulo estava então denunciando, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, porque os sofismas, essa atividade espiritual se levanta para que as pessoas não conheçam o Senhor, se levantam contra o conhecimento do Senhor, porque o objetivo é desobediência a Cristo, porque o foco é o sistema do anticristo. O sistema do anticristo é contrário a tudo aquilo que vem de Deus, é tudo aquilo que diz respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então os enganos e sofismas, eles existem para que pareçam verdades, mas não são. A Bíblia fala que pelo ensino de demônios vem a apostasia. Isso Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. A igreja muitas vezes aceitou que ensinos de demônios entrassem dentro do que se ensina nas igrejas ao longo dos anos. E muitas igrejas começaram a abraçar coisas que estão longe da verdade, mas parecem a verdade porque são sofismas, são ensinos de demônios trazendo engano, porque quando nós decidimos fechar a Bíblia e nós começamos a ouvir apenas do que pessoas que aparentemente têm um grande poder de comunicação, tem um grande sucesso com multidões, parece que está tudo certo, mas nem sempre vai estar. A questão não é a quantidade de pessoas, a questão é o que se prega. A questão é que muitas vezes o seu buscador favorito na internet te leva a lugares de enganos, porque você chega diante de pessoas que você não tem a menor ideia de quem sejam. Meu conselho para você que é de Jesus, quando você entrar para conhecer alguém que você nunca viu, antes de abraçar o ensino, busque quem a pessoa é e como ela se posiciona a respeito de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se é uma pessoa que serve ao Senhor Jesus, veja os seus ensinos. Se ela não fala de Jesus, ou se a salvação não é exclusivamente Jesus, ou se há outras maneiras de serem salvas, você não pode levar isso como um ensino para a sua vida espiritual. Pode ser alguém que tem contribuições boas para dar na área social, na área das ciências, na área da psicologia, em várias áreas do conhecimento humano, mas você não vai receber como verdade espiritual porque se nega Jesus Cristo, não é, mesmo que tenha cara de igreja, mesmo que tenha aparência de piedade, mas lhe negue o poder. É isso que Paulo estava denunciando. Nós vemos um mundo em que ao longo dos últimos 2000 anos, todas as áreas que contribuíram para a formação da nossa sociedade foram deliberadamente permeadas com coisas contrárias à palavra de Deus. Nós temos leis contrárias à palavra de Deus em várias, se não todas as nações. Aí você me fala, Haroldo, mas o Estado é laico. Eu sei que o Estado é laico, o Estado pode decidir o que quiser decidir. Os governantes que existem, Deus inclusive diz que devemos ser sujeitos a eles. Só que quando eles são constituídos em desobediência ao Senhor, eu tenho o direito de identificar aquela lei ou aquele sistema, aquela proposta que é contrária à palavra do Senhor, e devo tomar uma posição espiritual atenta e clara de falar isso, esse entendimento, esse pensamento, esta verdade eu rejeito em nome de Jesus, porque a Bíblia me diz algo contrário, e eu tenho liberdade de pensamento, eu tenho liberdade de escolha, e eu tenho então que alinhar o meu pensamento de acordo com a palavra de Deus, e dependendo da influência que isso venha a ter, eu rejeito essa influência na minha vida, eu rejeito essa influência no meu dia a dia, no meu padrão de pensamento, porque a luta que está em curso é pela minha mente.
É pelo meu padrão de pensamento, e tem muitos crentes confusos nos seus padrões de pensamentos, porque nas últimas décadas as igrejas têm estudado pouco a Bíblia e têm feito muito mais movimentos de evangelismo, uma bênção, movimentos de adoração, uma bênção. Eu amo tudo isso, mas esses movimentos eles têm que ser permeados com o estudo da palavra de Deus, que é o fundamento de todas as coisas, que é a revelação da palavra de Deus, que é o prumo. Jesus, ele é a palavra, e a palavra é o prumo, é o centro, é a referência. Tudo nós temos que passar pela palavra. Então os padrões de pensamento humanos vêm sendo permeados por sofismas, por enganos, por ensinos de demônios, por ensinos de espíritos enganadores, que estão preparando um sistema que é maior do que os sistemas nacionais, que é o sistema de governo mundial, que vai se estabelecer em algum momento aí à frente. E se o crente em Jesus, ele não sabe em quem ele crê, se ele não conhece a verdade, ele não vai identificar a mentira. A mentira, ela está muito bem escondida, muito bem misturada. E o sistema que nós estamos vendo ser estabelecido é um sistema que a Bíblia chama de Babilônia. Você lembra o que aconteceu na Babilônia? Na Babilônia foi mudada uma lei proibindo oração. E Daniel foi jogado na cova dos leões porque ele foi orar. Porque importava mais a ele obedecer a Deus do que aos homens. Ninguém poderia proibir Daniel de orar. E Daniel não foi orar escondido na sua casa, ele não foi no porão, ele sempre orava na janela, olhando para Jerusalém, como todos faziam naquela época. Então ele abriu a sua janela, eu imagino aquela sensação, e ele começou a orar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, Deus mais alto do que os falsos deuses da Babilônia. E ele começou a adorar o Senhor na sua janela, e aí o inferno começou a tremer por causa daquela oração. E como agora tinha uma lei que permitia jogar ele na cova dos leões, vieram os seus inimigos e denunciaram para o rei o que Daniel estava fazendo. Aquele rei era um rei que temia ao Senhor naquele momento, mas ele não pôde fazer nada. Não é que ele era convertido, ele temia a Deus. Ele ficou angustiado com o Daniel, porque o Daniel, que era um líder, era um cara de confiança dele no governo, estava quebrando uma lei que ele mesmo tinha assinado, enganado. E o que aconteceu? A lei foi cumprida e Daniel foi lançado na cova dos leões. E o que aconteceu naquela cova? O Senhor foi glorificado, porque os leões não tocaram em Daniel. E não é que os leões eles não estavam com fome, é que o anjo do Senhor veio e fechou a boca do leão, louvado seja o nome do Senhor. E aquele rei teve uma angústia ao longo daquela noite. Quando ele chegou de manhã, ele foi: Daniel, porventura o seu Deus te livrou? E o Daniel falou: vive para sempre, ó rei. Aquele sistema não pôde matar Daniel, mas os leões estavam tão famintos que o rei mandou jogar aqueles que tinham preparado aquela cilada contra Daniel. E eles, enquanto estavam caindo na cova, os leões já os despedaçaram no ar. Nabucodonosor, ele estabeleceu um sistema ainda mais próximo daquele que virá nos nossos dias, porque ele mandou fazer uma grande estátua de honra a ele mesmo. E aí foi dito então que todo mundo tinha que se apresentar, e quando tocassem aquelas músicas de adoração aos falsos deuses, tinham que se prostrar diante da estátua. E se alguém não se prostrasse diante daquela estátua, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Eu sei que esse é um texto que muitos falam, muita gente fala desses textos rapidamente e tal, aleluia, glória a Deus, mas poucos entendem que essa estátua está sendo edificada nos nossos dias. Não uma estátua real, mas um sistema, e um sistema de adoração. E quem não adorar aquela estátua não vai ser jogada na fornalha de fogo, ou talvez até mesmo alguma coisa parecida aconteça. E aqueles homens todos se prostraram diante daquela estátua, mas eles ficaram de pé, porque eles diziam o quê? Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Nós não nos prostramos diante de nenhum outro Deus. Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Nós não nos prostramos nem mesmo diante de ameaça de morte. E é por isso que a igreja é tão poderosa, porque a igreja é invencível na sua fé interior, no reino que serve, no reino do qual fazemos parte, naquilo que cremos, porque a morte para nós é lucro, como diz o apóstolo Paulo. Viver é Cristo, morrer pelo Evangelho é uma glória, uma honra. E aqueles homens falaram: nós não vamos, falaram na cara do Nabucodonosor, nós não vamos nos prostrar. E eles foram lançados, e o Senhor Jesus os livrou na fornalha. Louvado seja o nome do Senhor. O quarto homem na fornalha estava lá.
Então, quando nós vemos essas experiências, eu quero que nós possamos compreender que em algum momento no futuro, quando tudo mudar neste mundo, quando os governos forem reposicionados, quando o sistema religioso for reformado, quando uma série de eventos proféticos, segundo a Bíblia, vierem a acontecer, e nós não sabemos exatamente qual é a sua doutrina de arrebatamento, eu tenho a minha, mas eu não sei o que você crê, e pouco importa, porque até quando o Senhor vier, este sistema vai poder se estabelecer até que Ele venha. Então, se estivermos aqui, em algum momento podemos ser confrontados nesse limite de morrer por não aceitar alguma coisa que vai ser um pensamento mundial uniforme de praticamente toda a humanidade. Se nós não conhecemos a verdade, a mentira pode vir e muitos poderão ser enganados naquele sistema, porque o sistema do anticristo ele é montado no engano. Talvez tenham alguns pastores com a Bíblia, falando, olha, essa daqui não é a marca do anticristo, isso aqui é outra coisa. Olha, você pode se curvar, está tudo bem, porque na verdade o Senhor entende esse momento único que nós estamos vivendo na história da humanidade. Jesus, Ele vai te salvar, porque Ele conhece o seu coração. Eu já vi muita gente negociando com o pecado, falando, Deus conhece o meu coração, eu estou no pecado mesmo, mas Deus é bom, Ele conhece o meu coração, porque eu não quero sair daqui. Então sim, o Senhor conhece o seu coração nesse caso, e conhece para te condenar, conhece para te corrigir, conhece para te dizer, eu não te aceito assim no pecado, mas se você se arrepender e deixar, eu te recebo como um pai recebe ao filho. O Senhor, Ele entende o nosso coração, mas Ele quer que a gente saia de onde nós estamos. Muitos ensinos estão começando a ser adulterados acerca dos últimos dias, porque o engano entrou dentro da igreja. Eu sei que tem pastores que não sabem exatamente sobre escatologia, porque não tiveram oportunidade de estudar. Eu entendo perfeitamente, mas é tempo de buscar. Meus colegas, é tempo de estudarmos a Bíblia, é tempo de conhecermos a palavra de Deus com profundidade, para que nós possamos falar a verdade para aqueles que de alguma maneira ouvem a nossa voz. Aliás, eu trouxe essa minha Bíblia aqui hoje, é claro que eu estou usando minha Bíblia no iPad, que me facilita a navegação, mas por que eu estou trazendo a minha Bíblia aqui? Porque é fundamental que você tenha a sua Bíblia de papel. Tenha a sua Bíblia de papel anotada, rabiscada, com referências, com dias que o Senhor falou, porque vai chegar um dia que a internet não vai estar disponível da maneira como está, e quem só tem tudo digital, quem tem tudo na nuvem vai perder todos os seus estudos, todo o seu conteúdo. Tenha conteúdos analógicos, é uma bênção. A Bíblia, ela não é analógica nem digital, a Bíblia é eterna, ela é a palavra de Deus, louvado seja o Senhor. Ela pode se manifestar em todas as formas no coração das pessoas, mas eu digo que você tem um backup livre de vírus, acessível em qualquer lugar, não tem lugar offline, tem a sua Bíblia anotada, rabiscada, porque nós não sabemos como isso vai funcionar no futuro. Mas querido, eu tenho uma palavra para você. Fique firme até que Ele venha. Em nome de Jesus. O Senhor vence. O Senhor vai destruir tudo isso que é contrário a Ele. Abra comigo em Apocalipse capítulo 18, versículos 1 a 3. A visão de João em Patmos. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os moradores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Esse assunto é para muito tempo. Eu procurei condensar ao máximo nesta curta mensagem de poucos minutos, para despertar a oportunidade de você querer ouvir mais e Deus te revelar. O que nós temos aqui resumido, que é esse sistema da Babilônia. Aqui é apresentada como uma cidade, mas é um sistema com o qual se prostituíram os reis da terra. Os reis da terra, os que governam a terra, estão envolvidos com esse sistema. Pessoas da terra, os mercadores da terra, muita gente envolvida com esse sistema, e esse sistema ele é morada de demônios, covil de espíritos imundos,
e esconderijo por figura de aves imundas e detestáveis. É claro que o Senhor não está falando de pássaros, é uma figura bíblica do mundo espiritual. Tudo isso está sendo construído, tudo isso está sendo preparado, tudo isso vai, de alguma maneira, exercer autoridade sobre o planeta em algum momento. E depois disso, o Senhor vem e o Senhor destrói o sistema da Babilônia. O Senhor estabelece juízo sobre os governantes de plantão na época. O Senhor estabelece juízo sobre as pessoas que rejeitaram, porque o Senhor vai fazer novos céus e nova terra. Ele vai purificar toda a criação que se corrompeu pelo pecado. Ele vai fazer novas todas as coisas, como eram no Éden. O Senhor vai nos levar de volta para o Éden. Leia capítulo 22 de Apocalipse, é lindo os primeiros versículos, mostrando a entrada daqueles que lavaram as suas vestes, lavaram no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito de ingressar na cidade pelas portas. É maravilhoso aquele texto. O Senhor não tem prazer em destruir tudo isso. O Senhor tem prazer em extinguir o pecado, em julgar Satanás e seus demônios, em estabelecer a sua justiça. E é por isso que Jesus foi dado como única esperança de salvação para tudo isso que virá. A minha oração nesse momento, nesse conteúdo, é impossível tratar todas as coisas por pouco tempo, com poucos textos, mas eu orei muito para que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração e você possa começar a desprender da sua mente tudo aquilo que veio pelo sistema de Satanás, permeado de coisas bonitas, coisas boas, ou falado até por pessoas inteligentes e influentes. Se é contrário à palavra de Deus, veio do inferno, veio do diabo, para manter você aprisionado na sua mente, na sua construção mental, na sua maneira de tomar decisões, na sua maneira de ver a vida. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus te dê revelação hoje, para que o Espírito Santo de Deus te traga um amor pela Bíblia, que você comece a ler a Bíblia incansavelmente, porque a verdade do Senhor está revelada na sua palavra, e o Espírito Santo ele vai te ensinar todas as coisas. O Senhor tem mestres da palavra estabelecidos nas mais diversas igrejas ao redor do mundo, pastores, líderes, gente que estuda, gente que lê, gente que ora, gente que conhece. Eu tenho certeza que o Senhor tem algum desses perto de você. Procure alguém perto de você, para você encontrar as respostas da palavra. Você precisa conhecer a verdade para identificar a mentira. Não perca tempo conhecendo tudo que é de mentira que está aí. Tem muitos sites, muita gente falando coisas dos últimos dias e parecem coisas boas, mas são pessoas que também fazem parte do engano para levar o crente a ficar angustiado, desesperado, desesperançado. Nós não ouvimos as informações deles acerca dos últimos dias. Nós ouvimos as informações do Senhor Deus, que reina e que tem controle sobre toda a história. Tudo que você precisa saber, Ele vai fazer você saber. Mas eu tenho certeza que o que Ele quer que você saiba mesmo é o que está dito na sua palavra. Os demônios têm direito de agir, mas é somente até quando Ele vier. Até que Ele venha, porque quando Ele vier, Ele vai estabelecer a sua justiça, Ele vai estabelecer o seu reino, Ele vai fazer novas todas as coisas, e Ele vai nos levar a estar com Ele para sempre. É o que a palavra de Deus nos promete, é a verdade da revelação do Senhor para a sua vida e para a minha vida. Então meu convite hoje é, se você não conhece Jesus Cristo ainda como Senhor e Salvador desta maneira, mas o Senhor te pôs aqui, porque você olha as notícias, você olha os pensamentos, você percebe que tem alguma coisa que não fecha. O Senhor me colocou aqui hoje para falar com você, para trazer exatamente esta palavra ao seu coração. E eu quero te convidar a você do seu jeito fazer a sua oração e diga ao Senhor assim: Senhor, se o Senhor é vivo mesmo, se o Senhor existe mesmo, o Senhor está falando através da vida desse cara, eu te peço que o Senhor me ajude então a ter tudo esclarecido. Eu quero conhecer o Senhor, eu quero conhecer a Bíblia, eu quero conhecer Jesus. Me ajuda, Senhor, abre o coração para Ele, pede para Ele entrar e fazer todas novas todas as coisas. É suficiente para Ele colocar em movimento alguma coisa tremenda na sua vida. Procure uma igreja perto da sua casa, o Senhor vai te dirigir. Uma igreja que prega Jesus, uma igreja que prega a Bíblia, uma igreja que prega a palavra de Deus. Pede que Ele vai te levar. Mas se você conhece o Senhor de verdade, se você é nascido de novo, e você percebe que você conhece pouco da Bíblia, meu querido, é tempo de você ler a Bíblia inteira. É tempo de você fazer o seu movimento de conhecer a verdade, para que a verdade da palavra de Deus te liberte. Jesus é que nos liberta de todas as coisas. O Espírito Santo nos liberta pela palavra dele. A palavra é a verdade. Você precisa ler a Bíblia.
Você precisa aprender a Bíblia, você precisa escolher abandonar alguns outros conteúdos da sua vida e buscar o Senhor como nunca, orar ao Senhor como nunca, conhecer a palavra e conhecer irmãos e congregar do jeito que estiver acontecendo aí na tua cidade. Se é pela internet, se já tem reuniões sendo abertas, vai nas reuniões, faz tudo o que tem que fazer, mas vai naquele lugar, deixa Deus falar o seu coração. Se você estiver aqui perto da gente, vem visitar a gente aqui em Alphaville, conheça nossas mídias, nós temos muito para compartilhar com você e queremos te receber de verdade. Mas se você quer que isso aconteça, eu quero orar com você agora. Se você entende que você precisa clarear o seu pensamento, tudo que é contrário à palavra de Deus não pode fazer parte da sua aceitação natural. Eu peço que você ore agora comigo. Se você me autorizar a orar pela sua vida, eu vou exercer a autoridade espiritual sobre a sua vida. Se você não me aceita assim, não tem problema, minha oração não cai na sua vida, mas cai na vida daqueles que receberem agora. Você que recebe agora essa oração, eu sei que o Senhor vai me ajudar a ter autoridade sobre estas pessoas e não autoridade sobre as outras, sobre as quais eu não tenho autoridade. Eu sei o que eu estou falando. Você que me recebe assim neste momento, eu digo: Pai, eu oro para que estas pessoas que concordaram com o que eu falei e com essa minha declaração antes de orar, na vida delas, ó Pai, eu declaro que todas as trevas têm que retroceder em nome de Jesus neste momento, para que elas possam ter a liberdade de entender os sofismas, de entender os enganos, que o Espírito Santo de Deus possa revelar o que é contrário à Tua palavra de uma maneira clara, para que estas pessoas possam Te buscar em verdade, possam se arrepender do que está errado, possam deixar o que prende, possam ser transformados plenamente pelo poder do nome de Jesus, porque eu e ele agora, nós concordamos que esta oração tem poder, e porque esta oração tem poder nessas vidas, eu creio que o Senhor faz algo agora, em nome de Jesus, que a luz de Jesus brilhe, que o entendimento seja iluminado pelo Teu poder, e que as trevas retrocedam, até que possam cair definitivamente nessas vidas, pelo poder do nome de Jesus, amém. Muito obrigado, Senhor, pelo poder que eu creio que é na Tua palavra, e eu creio que a Tua palavra é a verdade. Eu sei que muito do que eu falei não foi suficiente, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus alcançou o que tinha que alcançar. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus toque no coração destas pessoas, se forem assistir de novo o vídeo. Eu oro por aqueles que vão assistir esse vídeo ainda, eu estou orando antes deles assistirem, então já os estou abençoando, porque eu creio que o Senhor opera fora do tempo. Eu oro para que essas pessoas recebam com clareza os textos da Tua palavra, que marquem na Sua palavra, que busquem mais esclarecimentos na Tua palavra, para que o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus, amém.